Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje já estamos no fim de semana, nego, 26 de outubro de 2023, uma quinta-feira. Então, aqui, apostos com você, é quinta hoje já, né, Lorimberg? Hoje? Hoje é Sexta-feira, meu amigo. Tá quinta, ó, Caroline. Ela fica rindo pra mim lá. Hoje é sexta. E a Cibele me olhou aqui com o rabo de olho. Esse cara tá doido. A Cibele é a nossa entrevistada de hoje. Esse cara tá maluco. Hoje é... Ele fala fim de semana e fala quinta-feira. Não, hoje é sexta-feira. Né? Sexta-feira, sextou hoje... Mas é 26 de outubro sim, viu? Não, é 27. 27. É 27 de outubro. Vamos atualizar aqui, dar um F5, porque afinal de contas estamos... no fim de semana, 27 de outubro de 2023, agora sim, sexta-feira. E falando sério, hoje vamos falar sobre o meio ambiente. Está aqui a posto mais uma vez para nossa satisfação, grande satisfação, diga-se de passagem, a nossa superintendente do IBAMA Mato Grosso, superintendente do IBAMA Mato Grosso, a Cibele Xavier Ribeiro, com quem a gente vai falar sobre as demandas do IBAMA aqui no estado. E tem muita coisa importante, viu, para a gente destacar nesta área aqui. E até uma forma de a Cibele fazer uma prestação de contas, né? Dar uma atualizada nas pessoas aí quanto tudo aquilo que vem fazendo e desenvolvendo o nosso IBAMA aqui no estado de Mato Grosso. Fique bem atento, tem muita notícia importante aqui, ó, extraída diretamente da fonte no programa Opinião desta noite. Lorimberg, boa noite. Você viu que houve aqui né, deu uma patinada na data aqui, mas enfim, né, acho que é a emoção do fim de semana. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa é final de semana, quase final do mês, tudo isso conta. Conta tudo, né? Isso significa, para mim, significa muita coisa. Final de mês, geralmente todo mundo está aí feliz com o lerite ali e tal, mas para a gente aqui, né, Lorimberg? Faz hora que a gente não vê Mas, enfim, vamos comentar sobre isso depois, a gente fala, né, em off, porque senão dá BO a gente começar isso. Minha caríssima Cibele, muito bom tê-la aqui mais uma vez, sorridente, de rosa, que nem eu, estou com rosa um pouco mais claro, você está com rosa um pouco... Como é que estão as coisas pelo nosso IBAMA? Eu vejo que tem algumas pautas quentes, a gente, jornalista, tem o hábito de chamar de pauta, né? Mas tem algumas questões muito polêmicas, não é? Reservas, enfim... Eu gostaria que você destacasse nesse começo, ao cumprimentá-la, eu peço que você destaque o que há de mais efusivo nesse momento pelo qual passa o nosso IBAMA aqui no estado de Mato Grosso. Boa noite, bom tê-la aqui mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite Paulo, boa noite Lorimberg e a todos que estão nos assistindo. Eu acredito assim que nesse momento em que a gente está aqui conversando com os telespectadores da TV Pantanal, é importante destacar algumas ações que o IBAMA fez nesse ano de 2023, né? Nós estivemos em algumas frentes de combate ao desmatamento, isso é uma realização, né, que a gente não para. Desde janeiro deste ano nós estivemos com essas ações mais efetivas, principalmente na região noroeste do estado. E eu posso destacar assim, já de antemão que para nós assim, a ação mais efetiva e de maior vulto foi dentro da terra indígena Sararé, né? Este ano nós fomos lá pelo menos umas 8 vezes. E só este ano de 2023 nós destruímos 88 máquinas que estavam em trabalho de garimpo irregular, né? Se a gente fizer um cálculo aí, cada máquina no preço de R$1 milhão, foi isso que a gente descapitalizou, aqueles que lá estão de maneira irregular. 100 milhões praticamente, mais de 100 milhões aí. Exatamente. E aí essa é uma pauta quente, por quê? Porque a destruição de máquinas ainda é um pouco, assim, polêmica para quem está do outro lado, né? A gente acaba tendo uma prerrogativa legal, né? Existe uma normativa, existe um decreto que nos ampara. No caso das ações de fiscalização do IBAMA, a gente trabalha, né, principalmente e efetivamente em terras indígenas, unidades de conservação em parceria com o ICMBio e também nos projetos de assentamento que são de competência federal, mas a gente age em outras áreas. Mas a destruição é algo que a gente faz essencialmente dentro desses espaços públicos protegidos. Então, a gente tem essas prerrogativas para garantir efetivamente aquilo que a gente chama de poder dissuasório mesmo. E tentar evitar essas reincidências, mas o que a gente tem de informação é que lá são 9 frentes,
né, de garimpos irregulares. A gente tem um trabalho assim muito bacana com a FUNAI, já que nós temos essa parceria e com outras, né, agentes de polícia, enfim, mas a ideia nossa é garantir mais efetividade do plano de 2024. E aí a gente está com um planejamento de mais efetivo e de mais ações para coibir e para evitar que aquela degradação ela aumente, já que ela é para nós hoje talvez a área mais sensível do Estado. Com certeza. E, aliás, essa foi a terceira que foi deflagrada lá, não é? Lá na terra Sararé, que foi citada pela Cibele aqui. Essa, no último dia 15 que foi feito isso, né? Que foi deflagrada aí a terceira apreensão, a operação, né? Ela falou aqui dos maquinários, né? Nesse garimpo ilegal. Até, dentre essas máquinas aí, estão 33 escavadeiras, no caso aquelas hidráulicas, né? 2 caminhonetes, 11 motores estacionários, né? Uma moto e também 3 geradores, dentre outros. O nome da operação é Ferro e Fogo. Isso. Na verdade, Ferro e Fogo 3 já, mas, enfim, outras oportunidades a gente já esteve lá. Mas a Ferro e Fogo é com o apoio das polícias, né? Porque o que a gente identificou, que nesse trabalho de inteligência, é que houve uma migração, né? De algumas pessoas que vieram da terra indígena Yanomami, porque o IBAMA também está com um trabalho de repressão muito grande lá. E a gente está ainda investigando se existe realmente alguma conexão, por exemplo, com outros garimpos do Pará. Então, é um trabalho que a gente vai desenvolver ainda de melhoria, digamos assim, desses dados para a gente poder efetivamente trabalhar lá. Então essa do dia 15 aqui não foi a última, então? Não, a gente ainda vai continuar, porque realmente a situação lá é muito grave. Não apazigou direito ainda não, tem muita coisa por ser... O que a gente percebe é essa reincidência, né? Fica parecendo que o Estado está omisso, mas não está. É a ousadia de quem está lá dentro que às vezes nos assusta, né? Desafia, né? Exatamente. E aí o que eles fazem? Eles escondem essas máquinas dentro da mata, fazem como se fossem cabaninhas, né? Que os colegas tiram foto. O IBAMA não pediu reforço ou apoio das forças de segurança para coibir isso? Porque você sai de lá, os caras se escondem. Vocês vão embora, eles saem do esconderijo. Então, a gente tem esse contato, inclusive estivemos junto com o Ministério Público Federal, que reativou o GAECO Federal, né? A ideia é a gente ter esse apoio desse aparato policial, porque é com certeza a fase criminal que vai nos garantir, e também a parte de responsabilização dessas pessoas, que vai nos garantir que eles, de alguma forma, saiam de lá, né? É isso. Professor. Superintendente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui. Nós já estávamos com muita saudade de vê-la e tê-la no nosso bate-papo. Foi em abril que ela veio, né? Abril? Julho. Julho? Dia 12 de julho. Faz tempo, né? Mas, superintendente, eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la. Vai de 2011 até 2021, os meus 4 assuntos. E vou aproveitar a deixa, está falando da questão da operação em terra indígena. Eu tenho aqui uma matéria, eu vou ler aqui um trecho, superintendente, que eu encontrei no site Terras Indígenas, no dia 21 de maio de 2012, que na oportunidade a senhora já era superintendente. Sim. Entre aspas, somente a unidade mato-grossense, quer dizer, o estado de Mato Grosso, que possui 12 milhões de hectares em terras indígenas, foi responsável pela derrubada de 11,5 quilômetros quadrados da floresta dentro das áreas preservadas, correspondendo a 82% de todas as situações verificadas em terras indígenas nesse primeiro quadrimestre. Em outubro de 2011, um relatório elaborado pela OPAM mostrou os impactos da destruição do território dentro da reserva. A superintendente do IBAMA, no caso a senhora, diz que o órgão tem acompanhado o avanço do desmatamento, que ocorrências dentro das terras indígenas são monitoradas pelo órgão. Aí tem 2 perguntas, superintendente. Eu vou fazer as 2 juntas. Okay. A primeira delas, o IBAMA continua monitorando as terras indígenas? Pelo jeito, parece-me que sim. Porque a senhora acabou de falar exatamente
de uma operação dentro das terras indígenas por conta dos garimpos. E, curiosamente, aí eu estou provocando mesmo, superintendente, se nós formos lá para a Constituição Federal, no artigo 231, parágrafo 7º, porque o artigo 231 são um conjunto de 7 parágrafos. O último parágrafo diz o seguinte: não se deve aplicar o artigo 74, parágrafo 3º e 4º em terras indígenas. Se nós corrermos lá para o parágrafo 3º e 4º do artigo 174 da Constituição, fala exatamente: não se pode aplicar, nem se deve aplicar garimpos em terras indígenas. Exato. Ora, se eu tenho a todo momento invasões de terras indígenas por parte de garimpeiros, me vem à cabeça que o Estado não está cumprindo com o seu papel. É uma provocação apenas. Lá na segunda pergunta, superintendente. Você não acha melhor, pelo complexo, né, da complexidade da pergunta, ela responder a primeira e eu faço compromisso com você? Ela terminou, eu te passo para você fazer a segunda? Porque fica mais fácil para ela responder, imagino, e para quem está assistindo também. Não, né? Então, sim, não, eu acredito que seja até melhor para a gente fazer então esteja à por vontade. partes. Olha, eu acho que é importante a gente destacar exatamente isso que você disse. O IBAMA monitora o tempo todo, né? Neste final de semana eu tive que responder um procedimento em relação à Sararé, e daí eu estudei bastante sobre a terra indígena, acho que até é importante dizer isso. A Sararé, ela passa por um fluxo, né? Então a gente tem, nos idos da década de 90, anos de 1992, 96, a primeira grande invasão, né? E aí, naquela oportunidade, todas as forças policiais do estado de Mato Grosso, via Prodeagro, fizeram a desintrusão da terra indígena. Então, de 96 até 2010, por aí, a gente teve pouco movimento de garimpeiros lá, garimpeiros irregulares. Mas quando a gente começa 2012, 13, começa um novo avanço, um novo ciclo, né? E o IBAMA continua agindo em todas essas etapas. Só que, neste momento, a gente vai ter aí, por volta de 2020, 2021, um aumento, né, na quantidade de garimpeiros. Hoje, estima-se 4.000 garimpeiros dentro da TI Sararé, em 9 frentes de garimpo espalhadas por aquela terra indígena. De acordo com os dados que a gente obteve da FUNAI, que realmente é quem tem, né, a função primária de tutelar os indígenas e em quem a gente tem grande apoio, são mais de 1.400 hectares de áreas degradadas, de uma forma de degradação muito violenta, né? Lá a gente tem, além do uso de mercúrio, cianeto, né? Então é um processo que a gente está tentando ainda compreender como é que essa dinâmica pode acontecer para a desintrusão novamente. Senão a gente não consegue nem efetivamente cumprir com a segunda parte, que é da responsabilização civil, e trazer para aquela área pelo menos um mínimo, né, de estabilidade para que a natureza por si só volte ao seu equilíbrio ecológico, né? Então, esse trabalho de monitoramento ele persiste. Nós temos uma equipe, enfim, não muito grande, mas que faz todo o trabalho de verificação dessa escala de garimpos. A ideia, como eu disse, é que a gente, no ano que vem, no ano de 2024, a gente tenha uma base um pouco mais consolidada naquela região, mas não posso dar maiores detalhes, senão a gente acaba privilegiando aí quem está do outro lado. Mas a ideia é que a gente aperte o cerco lá, sim, mas com o apoio das polícias e também, né, com o apoio do Ministério Público para acontecer a desintrusão, que é o que a gente espera. Aquela população indígena sofre, assim como outros que estão ali, enfim, no entorno, né, a população também da Bolívia, porque a gente sabe que as águas, elas são transfronteiriças. Então, quando a gente observa a degradação ali em Sararé, é muito preocupante, inclusive, em relação a essas relações internacionais. Ô Cibele, o Lorenberg vai fazer a segunda pergunta agora, mas eu vou lembrar que daqui a pouco eu quero perguntar algo sobre isso que você acabou de falar aqui, que eu não vou até anotar aqui, Lorenberg, para você fazer a segunda pergunta. Fazer, não, compromisso é compromisso. Nós não fizemos compromisso? Fio de bigode? Eu estou brincando, Lorenberg, mas assim, a minha é só para eu não esquecer aqui, eu já vou anotar aqui, mas você pode fazer a segunda aí. Mas, de acordo com a fala, sobretudo as últimas frases que a senhora acabou de nos falar, me leva a modificar a minha segunda pergunta que estava previsto. E aí a modificação se dá até para provocar um pouco mais. E superintendente, toda vez que eu falo em provocação é sempre no bom sentido. Não, com certeza. Sempre no bom sentido para reflexão. Perfeito. Mudando um pouco, exatamente pegando um gancho
do que a senhora acabou de falar. Eu posso afirmar que durante os últimos 5 anos, mais ou menos, ou 6 anos, não ocorreu as invasões constantes em terras indígenas? Não, a gente tem verificado que o aumento aconteceu, né? A exploração, não só de garimpo, a exploração madeireira, a gente tem verificado que é o que acontece quando a gente faz operações em serrarias, né? Da onde vem aquela madeira de origem irregular? Ela, essencialmente, as nossas investigações apontam para as terras indígenas. Então, não é uma pressão apenas do garimpo, é uma pressão de outras explorações. E aí a gente tem que fazer algumas reflexões sobre isso também, né? Parece, você fez essa provocação se é uma ausência do Estado, eu vou dizer que eu não avalio que seja uma ausência total, mas a gente precisa enfrentar esse problema de uma forma um pouco mais holística, um pouco mais olhando mesmo para aquela população. Quais são as aptidões, quais são as vocações daquela comunidade tradicional, para a gente poder também entender se não existe, como é que eu poderia dizer, uma forma de sedução, né, por parte de quem vem para esse processo de exploração e violência com eles, né, porque são guardiões da terra. Então, a nossa lógica, né, dessa parte de verificação, desse monitoramento, também passa por o diálogo com as populações tradicionais, com os povos indígenas. Eu recebo muitos dentro do gabinete para poder conversar, né, sobre como o IBAMA pode agir, porque a FUNAI, infelizmente, não tem poder de polícia que nós temos, né, de fiscalização. Eles são parceiros na identificação dos delitos, são parceiros de primeira ordem, e quando a gente faz um planejamento de uma operação como essa, de grande vulto. E aí a gente, logicamente, só pede apoio policial, porque realmente acontecem conflitos ali, a gente sabe disso. Existe como eu estava dizendo, a possibilidade de que facções criminosas estejam ali, né? Porque o ouro ali em Sararé é muito abundante. Mas não é porque existe o ouro ali dentro que a gente deve autorizar a exploração. Uhum. É um processo que eu imagino que é de diálogo com aquela comunidade para a gente poder chegar num denominador comum em relação à proteção deles e daquela área que é especialmente protegida pela Constituição, como você bem ressaltou. Bom, para não perder ainda o fio da meada, já que estamos falando da questão indígena, embora esse é um assunto que seria mais a ser abordado com a FUNAI, mas eu temo, e eu gostaria de saber se procede o meu temor, que com essa posição do Supremo Tribunal Federal em relação ao marco temporal, tenhamos conflitos, tenhamos problemas, tenhamos inclusive prejuízos ao meio ambiente por conta desses conflitos, especialmente no estado como Mato Grosso, que é quem está chiando bastante, estão se esperneando aí a bancada do agro para tentar mudar, mas houve alguns vetos, sim, houve, mesmo assim tem muita chiadeira isso. O IBAMA não teme que isso possa se refletir com os conflitos, se eles vierem, em prejuízo ao nosso meio ambiente aqui no estado? Como é que você está acompanhando isso aí? Então, a questão do marco temporal é uma questão assim que a gente vai deixar para a espera, né, dos legisladores, mas a gente acompanha e monitora, e aí a gente tem a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, fazendo todas essas predições. Por óbvio que a gente não pode esquecer. Em meio ambiente, a gente tem que falar em sustentabilidade, equilíbrio do lado econômico e também garantir a preservação para as presentes e futuras gerações. Esses conflitos podem acontecer se essa insegurança jurídica persistir, mas eu acredito que a gente, neste momento, faz apenas planejamentos de operação e espera que esses conflitos não ocorram. Todo mundo espera que não ocorra, né? Imagina, se o pessoal se rebelar lá, pô, estou 50 anos aqui em cima dessa terra e você vem dizer que não é minha mais, e aí vira aquela confusão toda, né, que estão aí lá, mas enfim, como disse a Cibele, isso ainda está tramitando, está na esfera ainda, agora a discussão pelo menos está na esfera do Legislativo, bora ver se há alguma mudança e, seja ela qual for, que seja pacífica, que não tenhamos conflitos e que nem os índios, que nem os brancos e muito menos o nosso meio ambiente tenham algum tipo de prejuízo. A opinião vai para o intervalo comercial, rapidão, 1 minuto e meio, a gente já volta aqui entrevistando nesta noite aqui a nossa caríssima Cibele Xavier, que veio superintendente do IBAMA aqui no estado de Mato Grosso, um instante só.
Pois bem, tô olhando aqui o Gazeta Digital, rapaz. Tem notícias aqui que a Caroline separou aqui. 3, né, Caroline? Eita, 3 notícias aqui. Tem muitas notícias para você se atualizar. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Olha só, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta que as indicações do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e também do novo Procurador-Geral da República dependem das circunstâncias políticas. Durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, Lula explicou que vai indicar pessoas sérias e responsáveis, mas nomes que sejam aprovados pelo Senado. Aí ele disse: vou escolher as pessoas certas, adequadas, em função das circunstâncias políticas que tenho que levar em conta, fecha aspas, disse o presidente sobre a aceitação da indicação pelos senadores. Segundo o Lula, o novo procurador precisa ser alguém que, aspas, tenha noção do papel que exerce, que não faça política e nem pirotecnia, que não persiga ninguém. Um outro destaque do Gazeta Digital, pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revela que Mato Grosso é um dos estados com maior número de homens em relações diretas às mulheres. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira, dia 27. Os dados são referentes aos dados coletados durante o censo de 2022. De acordo com a lista Lorenberg, são 101,3 homens para cada 100 mulheres. Em números absolutos, são 3.658.649 de habitantes, né? E deste total, 1.817.408, ou seja, 49,7%, são mulheres, e 1.841.241, ou seja, 50,3%, são homens. Então, nacionalmente, o cenário é diferente. Conforme o IBGE, no Brasil, as mulheres são maioria. O país tem uma população residente de 203.080.756 habitantes. Deste total, 104.548.325, ou seja, 51,5%, são mulheres, e 98.532.431, ou 48,5%, são homens. Tem uma última aqui que é o seguinte: nova desembargadora empossada nesta sexta-feira, dia 27, a Graciema Ribeiro de Caravelas, ela disse que não tem ressentimentos por causa de sua aposentadoria compulsória referente ao escândalo da maçonaria, pois, no fim das contas, a justa justiça foi feita. Ela ainda afirmou que sua relação com o desembargador Orlando Pirri, que conduziu as investigações deste caso em tela, que a gente mencionou aí, que essa relação é a melhor possível. Graciema, ela foi uma das magistradas reintegradas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, após terem as aposentadorias compulsórias revertidas em decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, em novembro de 2022. Gazeta Digital, www.gazetadigital, essas aqui, ó, importantíssimas notícias, você vê, né? Lá do TJ, do nosso Poder Judiciário, tem a questão do IBGE, tem as questões locais, enfim. É só dar uma clicada aí e se intere mais ainda
nessa sua noite. Lorenberg, você acha que é possível? É possível essa harmonia depois? Eu fui o cara que presidi um processo contra você. Eu consegui te afastar, te aposentar compulsoriamente, não é? Aí, nos recursos da vida, não é? A pessoa vai lá e consegue limpar a barra, né? Porque ela conseguiu, o Supremo Tribunal Federal disse, não, volta para lá que... Enfim, aí agora tem clima, não tem clima? Você acha que é fácil lidar com isso aí? Há outros tantos exemplos do Brasil adentro com relação a essa dicotomia ou de personalidade ou de ideias, ou, enfim, você acha que é possível ter harmonia? Paulo e amigo telespectador, o seu questionamento, Paulo, é tão interessante, mas tão interessante, que o amigo telespectador que já familiarizou com a matéria, provavelmente deve ter feito essa pergunta muitas e muitas vezes. Mas depende muito da pessoa. Depende muito da pessoa. E por outro lado, você tem a questão da vaidade. Você está falando de um tribunal de justiça, onde a vaidade é muito enraizada. E isso pode, sem dúvida nenhuma, atrapalhar ou romper ou guardar numa gaveta uma situação negativa, uma situação que deixou em confronto um desembargador com uma juíza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas cabe aí também o bom senso, a inteligência e a experiência de uma juíza que hoje transformou-se em desembargadora. Mas tem um ponto interessante aí. Se não me falha a memória, e me corrija, Paulo, se eu estiver equivocado, em 2024, ainda no primeiro semestre de 2024, ela completa 75 anos. Portanto, ao completar 75 anos, ela deixa de ser desembargadora e vai para a aposentadoria, porque é obrigatório. Portanto, essa vida no Tribunal de Justiça será por pouco tempo. Mas vai continuar na folha de pagamento lá como desembargadora. Enfim, tomara que haja harmonia no pequeno espaço de tempo que ela estiver lá, que ganhe a nossa justiça mato-grossense aí. Afinal de contas, ali é onde se deposita a esperança de muita gente que busca pela justiça aqui no estado de Mato Grosso. O Programa Opinião está entrevistando hoje aqui, ao vivo, mais uma vez, a nossa superintendente do IBAMA aqui no estado de Mato Grosso. Nós fizemos já aqui a nossa querida Cibele algumas perguntas no primeiro bloco. Eu vou tomar a liberdade de abrir esse bloco de perguntas, se o Lorenberg não ficar chateado comigo, porque de vez em quando ele fica chateado comigo, não sei porquê. Olha só, como que, falando ainda da questão da mineração, menino, o estado de Mato Grosso está vivendo aí um momento, no seu seio político, né, muitas discussões quanto à mineração. O jornal A Gazeta, do qual faz parte a TV Pantanal aqui, o Programa Opinião, o jornal A Gazeta publicou recentemente, há uns 10 dias aí, uma foto na sua capa, assim, lá do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Garimpo no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, menino. E aí, que eu quero lhe provocar, como disse Lorenberg, mais por uma questão de reflexão mesmo, ou pergunta, se você quiser, como que está esse monitoramento aí, considerando inclusive o efetivo do IBAMA aqui no estado? Está sob controle isso, não está? Porque, imagina, rapaz, se isso se prolifera de forma desordenada, daqui a pouco vai ser, era uma vez, o Parque de Chapada. Como é que está isso hoje? Então, acho que até é importante esclarecer, a competência daquela unidade de conservação é do órgão irmão, digamos assim, que é o ICMBio, né? Nós recebemos, até porque o IBAMA faz parte do Conselho Gestor do Parque, assim como outras entidades, informações sobre a questão do monitoramento de queimadas. Então, esse ano, inclusive, Chapada não houve tanta queima, né? A gente não percebeu uma queima naquela unidade de conservação em razão do manejo integrado do fogo, que é uma das estratégias que nós temos para esse tipo
tipo de situação, né? Para evitar que as queimas sejam muito sem controle, a gente acaba fazendo o manejo integrado, né? E esse monitoramento é deles, essencialmente, né? Caso a unidade de conservação entenda que cabe ao IBAMA em razão de proximidade ou porque está fora dos limites do parque, eles nos chamam para esse auxílio, mas o monitoramento essencialmente é deles e a gente faz só, na verdade, um apoio logístico, se preciso for. Tá, então eu vou aproveitar aqui e perguntar outra coisa também. É de responsabilidade de quem? Do ICMBio também? Por exemplo, o governo do estado, nessa tentativa, eu ia falar briga, mas não é uma briga, nessa tentativa, eu acho que bem intencionado, quero crer que seja uma boa intenção do governo, de assumir o parque, não é? Estadualização, só que estadualizar o parque de Chapada. Tem havido, já houve até, a Marina Silva já torceu o nariz lá e tem essa resistência no âmbito do governo federal. Como é que o IBAMA está acompanhando isso aqui? Então, a gente acompanha como digamos assim, presentes no Conselho Gestor do Parque. Eu sei que o chefe do parque, que é o Fernando, inclusive meu amigo, biólogo também, ele tem feito todo um trabalho de estudar quais seriam essas consequências, mas a gente fica como espectador também, assim como todos, e na torcida para que essa situação ela se resolva o quanto antes, porque existe também uma outra situação ali em relação ao entorno do parque, de regularização fundiária, que a gente sabe que é um processo que também é moroso, né, do Estado, mas, enfim, acho que o monitoramento dessa situação também é de competência deles, a gente acompanha. É do ICMBio também. Exatamente, dentro do Conselho Gestor a gente recebe esses informativos. Então o IBAMA não delibera sobre essas questões, não? Não, só dentro do Conselho Gestor de forma assim muito opinativa, mas as deliberações elas acontecem realmente pelo ICMBio. Ok, eu não sabia disso, né? Foi até bom a gente perguntar, e assim como muita gente que está assistindo também não sabia disso, né? Mas o IBAMA não faz nada e tal. Eu acho que é importante trazer um pouco de história, né? Até 2008 a competência era do IBAMA, aí com a criação do ICMBio essa competência ela passa para esse novo órgão que surge, né? E aí a gente trabalha dentro das unidades de conservação, sim, com fiscalização, ser provocados, se acionados pelos colegas, mas essencialmente, naturalmente, as ações todas são deles, os monitoramentos também. Mas, superintendente, eu vou voltar a três respostas anteriores, certo, que o Paulo fez a pergunta e a senhora respondeu, ainda sobre o garimpo lá na Chapada, que é o garimpo Nova Gamela, né? Que é um garimpo ilegal. Não há uma parceria entre o IBAMA e o Instituto Chico Mendes quase que automático ou não? Não, então, como é uma situação de uma zona, eu imagino que de amortecimento, eu não sei ao certo a localização, se ela está dentro ou fora, e acho que é um dado importante. 10 quilômetros de circunferência das unidades de conservação ou das terras indígenas, a gente chama isso de zona de amortecimento, né? Essa área ainda é de responsabilidade do ICMBio, por competência originária, né? Porque acaba sendo como se fosse uma zona tampão, né, daquela unidade. Então, se estiver ali, a competência originária ainda é deles. Aí é só se acionados que a gente pode atuar, porque a ordem de fiscalização parte deles, não pode ser de nossa parte. Mesmo que haja uma degradação ambiental muito grande e a gente fica parecendo que está sendo omisso, não. É porque realmente é uma coordenação de esforços para que a gente não possa interferir nas competências do outro órgão. Mas existe a parceria? Sim, com certeza, com certeza. Sibeli, no primeiro bloco aqui, olha só, você respondeu algo, menino, que eu fiquei pensando assim, destruição de tantos maquinários assim. Perfeito. Aqui no estado de Mato Grosso, muito se discutiu recentemente, não faz muito tempo, da não destruição desses maquinários, que esses, enfim, fossem destinados aos pequenos produtores, tivessem um destino social, não é? Não há lei federal que permita isso para que o IBAMA faça isso numa situação como essa que houve lá nessa reserva indígena. Acho que é um dado importante para trazer. Apenas 3% do que o IBAMA apreende, ele destrói. Né? E nesse caso em especial, na Sararé, a gente destrói por conta do fator da persuasão.
Ou seja, a gente percebe que aquela situação é uma situação de reincidência, uma situação de crime organizado, e aí a gente tem, dentro daquela unidade de conservação ou dentro da terra indígena, aquela prerrogativa. Mas, em linhas gerais, a gente recebe dos parceiros, prefeituras, associações, cooperativas, pedidos de doação. E aí a gente tem um grupo de trabalho que organiza todos esses pedidos e vai fazendo as destinações, quer seja sumárias, quando a gente tem, por exemplo, bens perecíveis, madeira, pescado, quando se apreende, quer seja na confiança deles como fiéis depositários desses bens até o final do processo, porque daí a gente tem o outro lado, né? A apreensão, ela é regida por um regramento, né? O decreto 6.514, e a gente tem normas que permitem, né, que inclusive por Constituição, o devido processo legal. Então, a pessoa tem direito a se defender. E a destinação final para esse parceiro, ou a devolução do bem, acontece no final do processo administrativo sancionador. Mas devido processo legal, então essas que foram destruídas, por exemplo, essas máquinas que foram destruídas, elas não esperaram o devido processo legal? Não, não é isso. É que existe uma prerrogativa para a gente fazer a destinação sumária ou sumaríssima em relação a esses bens. Quando a gente percebe e avalia a gravidade do fato, dentro de terra indígena, aquela atividade não é licenciável, aquelas pessoas estão auferindo lucro dentro de uma terra pública e a gente não consegue, por questões de logística, a gente às vezes até brinca, como é que eles chegam até lá? O que a gente sabe de informações da inteligência é que muitas máquinas chegam desmontadas e são montadas ali, né, nas estruturas. Mas o apoio que se tem para isso é muito grande. E nós não temos do nosso lado uma logística para essa retirada. Então, acaba que para nós, nessas situações em que a gente avalia e o fiscal em campo tem essa prerrogativa, a gente destrói para evitar que a reincidência aconteça. Mas não existe lei específica em relação a isso? A Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, que prevê a doação? Combinada com o decreto, prevê a destinação por meio de doação. E aí a gente tem uma norma, que é a Instrução Normativa 19 de 2014, que estabelece esse cadastro dessas entidades. Então, todas as vezes que eu falo com as pessoas, eu falo, por favor, entrem em contato com o IBAMA, se cadastrem. A gente só pode destinar esses bens apreendidos se a prefeitura ou a entidade, associações cooperativas tiverem o cadastro no IBAMA. Porque eu já vi fazer isso com pescado, com madeira, não é? Agora com maquinário eu nunca vi também fazer isso. Sim, é possível e a gente incentiva essa nomeação. A pessoa tem que se cadastrar? Exato. Aí, no caso do prefeito, é o kit prefeito, né? Os seus documentos de posse e tudo mais. E associações cooperativas com os documentos de constituição e também do presidente delas. Aí, no presidente da AMM, de repente, encabeçar aí, né, um movimento nesse sentido. A gente tem feito muitos contatos com a AMM, com toda certeza. Porque agora mudou a diretoria lá, né? Tem novo presidente. E assim, a AMM tem sido parceira em relação a essa sensibilização dos prefeitos, né? Porque nós tivemos um levantamento no começo do ano e nós tínhamos 50 prefeituras cadastradas apenas. E aí é por jurisdição, né? A gente acaba, porque o ônus de retirar é sempre do prefeito ou da associação, e aí a gente tenta fazer por localidade para não ficar muito caro, né? Muito oneroso a retirada. Ok, tinha que ter um critério também, assim dizer, que esses maquinários fossem especialmente, não é, preferencialmente para aquelas prefeituras de menor poder aquisitivo, onde não tem muito desenvolvimento, né, não tem muitas condições de adquirir maquinários. De repente, se houvesse um critério nesse sentido, né? Mas, enfim, tem toda a parte burocrática aí. E que bom saber que a AMM já está atenta com relação a isso. Vamos para o intervalo comercial, é coisa breve, a gente volta já já. O Opinião está de volta aqui na sua TV Pantanal, canal 22. Antes de seguirmos aqui, tem um recado. Olha, você que está aí sem saber como fazer para estocar, armazenar suas mercadorias, sejam elas quais forem, nesse estado gigantesco, esse estado de dimensões continentais, não é? Se você não sabe onde fazer, onde estocar e armazenar suas mercadorias, nós temos a solução. É o recado da Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá
e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Muito bem. A gente retoma aqui a entrevista nesta noite aqui com a superintendente do IBAMA, aqui no estado de Mato Grosso, nossa caríssima Cibele Xavier Ribeiro, também conhecida como filha da dona Estela. Isso. Dona Estela, que está assistindo. Com certeza. Dona Estela, boa noite, um beijo no coração da senhora, viu? E o seu pai também está lá também assistindo? Também, é João Francisco. O seu João Francisco. Devem estar fofos de orgulho aqui da nossa superintendente, da filhona, né? E o marido que não está assistindo, né? Ou tá? Pode estar acompanhando pela internet. O maridão, qual é o nome dele? Silvanei. E o Silvanei, tá todo mundo assistindo, a família inteira assistindo aí. Abraço para essa família aí, né? Xavier Ribeiro. Xavier da parte da mãe. Isso. E Ribeiro, parte do marido. Não, é meu pai. Seu pai. É. O marido ficou de fora? Não, é interessa. de Matos. Dona Emberg, por favor, eu queria que você abrisse o bloco aqui de perguntas à nossa superintendente do IBAMA. Superintendente, recentemente a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública que debateu sobre o encaminhamento sobre as áreas úmidas lá do Vale do Araguaia e do Vale do Guaporé. As rodovias federais BR 158, 242 e 080. E a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a chamada FICO. E a senhora esteve nessa audiência pública. Sim. E aí a minha pergunta, muito basilar: qual é o balanço que a senhora faz desta audiência pública envolvendo temas importantíssimos para o estado de Mato Grosso? A audiência pública foi um espaço de oportunidade para os nossos cidadãos aí da região do Guaporé, da região do Araguaia, para que eles pudessem também expressar, né, as suas vontades. Por óbvio que a decisão judicial ela é uma decisão judicial que precisa ser cumprida pela SEMA, né? São 120 dias, e acho que até ela já foi suspensa agora recentemente, mas a audiência pública, então, foi esse espaço de diálogo. Nós estivemos lá para poder falar sobre os licenciamentos que o IBAMA conduz. Todas essas licenças foi o IBAMA que expediu, ou está em fase de expedição, né? Inclusive, tinha uma colega nossa lá de Brasília, que é a coordenadora dessa área, para poder falar sobre o licenciamento, mas acabou que nós discutimos apenas áreas úmidas, né? Em razão da complexidade. E naquela oportunidade, inclusive, sugeri, né, ao deputado Júlio Campos, que essa discussão fosse ampliada para a Lei Geral do Pantanal, né? Existem critérios técnicos que precisam ser discutidos em relação à ocupação dessas áreas. Elas são áreas sensíveis, são áreas Ramsar, elas são protegidas internacionalmente. Então, a gente tem um compromisso, enquanto órgão ambiental, um olhar um pouco criterioso para essas áreas úmidas, né? Mas eu avalio que foi um espaço de discussão saudável, assim como tem que ser uma audiência pública, apesar dela ter sido só voltada para um dos tópicos. A gente acabou não falando sobre licenciamento, que eu acho que é a parte que mais nos afetava naquele momento. Olha só, como a gente está caminhando, estamos no último bloco, eu vou correr aqui, né, para a gente estar abordando alguns temas que eu acho interessantes. Eu queria que se fizesse, Cibele, uma espécie de balanço. Falamos aí lá na Sararé, na reserva da operação lá, mas outras operações, que se fizesse um balanço das operações ocorridas até o mês de setembro. Acho que outubro não podemos considerar, não. Até setembro. Sim. Você tem em mente aí as...
Sim, esse ano nós tínhamos planejado 53 operações, executamos 30, em razão de que acaba que uma ou outra a gente não cumpre, não porque não deseja cumprir, mas porque precisa focar em algumas outras, né? Eu trouxe valores aqui atualizados, nós aplicamos 337 milhões de reais em multas neste ano de 2023. Eu não sei te dizer quantas áreas em quilômetros quadrados foram embargados, assim, mas foi realmente um ano de muita produção. Nós, em relação às operações, temos perspectivas de um planejamento agora em novembro, né? Novembro e dezembro, para as ações do ano que vem, retomando a GCDA, que é essa grande operação de efetivo combate ao desmatamento, porque a gente tem algumas entregas, né? Nós temos que manter os índices de desmatamento em queda aqui no estado de Mato Grosso, porque tudo isso se reflete nas mudanças climáticas, é um compromisso internacional que o Brasil já fez, né? E outra entrega que a gente tem para o ano que vem, a partir do ano que vem no planejamento estratégico, é de recuperação de áreas degradadas. É um dos compromissos que o IBAMA firmou junto ao Ministério do Meio Ambiente, é uma meta institucional nossa, garantir efetivamente que essa recuperação aconteça nas áreas que eventualmente estejam degradadas, com aí, enfim, instrumentos como ações civis públicas, para a gente garantir exatamente a reparação do dano. Mas assim, ó, você falou 300 milhões, mais de 300 milhões de reais de multas. Esse ano é pouco provável que você saiba me dizer, mas talvez saiba me dizer em relação ao ano passado. Aquilo que foi aplicado de multas no ano passado, não sei se nem se passou desse valor, seja o valor qual foi, esse valor já foi, porque tem a fase recursal, tem, né? Já entrou, o que se pode saber que já entrou nos cofres aí? Eu trouxe até um dado interessante, porque é uma coisa que poucas pessoas sabem, só aqueles realmente que são autuados sabem. Dentro do processo administrativo do IBAMA, agora tem uma fase especial que é a conciliação. Só na conciliação a gente conseguiu receber mais de 3 milhões de reais. Quer dizer, proporcionalmente é pouco, Sim. Mas é para nós um motivo de grande alegria que a gente tenha resolvido, pelo menos esses processos aí, em que as pessoas elas se comprometem a entregar itens para um projeto específico, pode ser, né, os CETAS, que são centros de triagem, que nós não temos ainda no estado de Mato Grosso, mas a gente beneficia outras unidades da federação. E tem um projeto muito interessante, que eu tenho muito carinho por ele, que é o projeto Quelônios da Amazônia. A gente faz Quelônios da Amazônia. A gente faz um monitoramento no Araguaia, né, da desova e também da eclosão das tartaruguinhas tracajás que estão ali presentes. Então, esse projeto ele foi beneficiado aí com alguns itens, né, barcos, motores, trailers, enfim, algumas estruturas para que esse monitoramento aconteça. E esse ano a gente retomou um projeto que há muito tempo não tinha ali, enfim, especialmente ali, que é o do voluntariado para esse trabalho. Então, a gente está recebendo pessoas do Brasil inteiro que estão se dedicando nesses últimos meses do ano a esse monitoramento para a gente poder acompanhar exatamente se aquela população está se mantendo na quantidade que deve estar, né, de tartaruguinhas tracajás ali na região do Araguaia. No Araguaia. Lorenberg? Superintendente, Sim. uma outra reflexão que eu vou pedir à senhora. Antes de terminar, de chegar a ferrovia a Rondonópolis, ocorreu na Câmara de Rondonópolis um debate que a senhora participou e que o governador, à época, o Silval Barbosa, também participou. Tinha 4 ou 5 pessoas que participaram desse debate ali. Tratava exatamente sobre o impacto ou os impactos da Ferronorte em Rondonópolis. Agora nós temos, fala-se muito, que essa mesma ferrovia estenderá até Lucas do Rio Verde, passando por Cuiabá. E aí vem a minha pergunta. Se a senhora foi convidada naquela oportunidade, hoje, sobretudo aquele trecho do distrito de Santa Elvira, em Jucimeira, até Cuiabá, o IBAMA já foi ouvido a respeito dessa questão ou ainda não? Então, eu desse processo não tenho conhecimento. O que eu sei que, assim, só para explicar em linhas gerais e bem rapidamente, quando é de competência do Estado ou quando é de competência da federal? Primariamente, as competências de licenciamento de qualquer empreendimento dentro do Estado de Mato Grosso é da SEMA, né? Em havendo aí alguma situação de limites de Estado, aí a competência recai para o IBAMA. É por isso que a 158, como ela passa
próximo de terra indígena, ela é de nossa competência, a FICO é de nossa competência. Então, se esse trecho é um trecho localizado dentro do estado de Mato Grosso, muito provavelmente esse licenciamento é da SEMA. E aí a gente atua só quando, né, provocado e dentro de um fórum que é o CONSEMA, quando a gente passa a deliberar sobre a dispensa de estudos de impacto ambiental, e aí naquele espaço a gente conversa com a SEMA sobre esses estudos aí. Mas se ele for um trecho dentro do estado, muito provavelmente é a SEMA quem vai licenciar. Ó, caminhando para o final aqui, eu tenho um assunto que eu gostaria muito, não posso deixar de abordar, que é o seguinte. A Amazônia, em especial o estado do Amazonas, está em chamas. Batendo recordes de focos de queimadas. O estado de Mato Grosso, aquilo que nós temos aqui, outros ecossistemas, não é? Como que estão as estratégias, o que o IBAMA tem articulado para que a gente... As águas estão chegando, é verdade, aí é o período de chuvas, mas ainda estamos com muito calor, não é? Quais são as medidas tomadas aí para evitar que a gente seja o Amazonas amanhã? Esse ano a gente está passando por um processo assim, de mais contratação de brigadistas, houve um incremento de aproximadamente 18% em nível nacional, né? Mas como nos preparamos? Com contratação de brigadistas, 12 brigadas instaladas no Mato Grosso. Existe um trabalho coordenado com o Corpo de Bombeiros, prefeituras, para que esses combates aconteçam de forma em parceria. A gente sabe que o fogo, na verdade, ele é, para alguns ecossistemas como o Cerrado e o Pantanal, às vezes amigo, né? Quebra a dormência de sementes, então é uma dinâmica diferenciada. Por isso que eu até falei sobre o manejo integrado do fogo, que para nós talvez seja uma estratégia de combate. Mas a gente sabe que o aumento da temperatura neste ano tem sido, né, sentida por todos nós. Nossa, as mudanças climáticas estão aí. O IBAMA ajudou, em parceria, né, com outras agências, ao combate no fogo no Canadá. Então, assim, não é uma exclusividade do Brasil, mas existem vários outros países enfrentando essa problemática do fogo. Então, a gente tem tentado, de forma coordenada, agir em parceria com bombeiros, e aí saudar o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, que tem sido um grande parceiro, a Defesa Civil, nesse trabalho, porque nós nos preparamos para o fogo no Pantanal. A gente tem relatos aqui de que a gente tem um foco ou outro, né, dentro aqui da região do Pantanal, que talvez seja para nós a mais sensível, né? E estamos, assim, monitorando o tempo todo para evitar que ele se perca, né? A gente perca o controle em relação a ele. Muito bem. Eu gostaria muito de continuar, a gente não tem mais tempo, né? O tempo voa, a gente pensa que não, acabou, não temos horário de rede que temos que obedecer. Agradeço de verdade aqui mais uma vez a superintendente do IBAMA no estado de Mato Grosso, Sibeli Xavier Ribeiro. Obrigado, viu? Esse espaço aqui, para o seu governo, está à sua disposição, à disposição do IBAMA, à disposição do meio ambiente, para sempre que tiver demandas, conte conosco, viu? Não, eu agradeço pelo convite, me coloco sempre à disposição. E antes de encerrar, queria saudar todos os servidores públicos. Amanhã é dia do servidor público. Sim. Meus colegas que estão assistindo também, um grande abraço, e a todos os servidores públicos do nosso Valores Estágio Mato Grosso. Faço das suas as minhas palavras também, servidores públicos, que às vezes nem são tão valorizados como deveriam, né, Lorenberg? Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado de verdade. Lorenberg, até segunda? Até segunda-feira. O coronel da Polícia Militar, comandante da PM de Mato Grosso, Alexandre Mendes, estará conosco ao vivo às 7h30 da noite. Não perca, ao vivo. Então, fim de semana esplendoroso, saudável e abençoado por Deus a você e a sua família. Se cuida, fica bem, fique com Deus também.